Olá! Bom dia, Lila. Eu ia te Tudo mandar um bom? e-mail agora. Tranquilo, a Ju já está entrando também, tá? Ah, perfeito. Deixa eu te perguntar, eu abro aqui o PDF ou vocês vão abrir para nós? O que fica melhor para vocês? Eu tô com ele aqui, se você quiser, eu posso abrir para você. Eu preferia, pode ser? Ótimo, deixa eu Nossa, eu participei do evento antes, eu fui aqui, ó, porque eu suei, tive que entrar no banho. Oi, Ju! Bom Olá, dia, bom Ju. dia. Tudo Deixa bom, eu ver a amada? apresentação. Eu bem, e vocês? Tudo Tudo bem. bem também. Tudo Estava bem? contando que participei da atividade anterior, é que eu tive que tomar um banho a mil ali, porque fiquei toda suada. Sim, é verdade, tinha a atividade 8h30, Yoga. né? Verdade. Deixa eu ver que eu acho que vai ficar muito frio aqui. Tá um calor em Porto Alegre, gurias, deixa eu chorar. Deixa eu já soltar o cabelo. Eu imagino, né, que Porto Alegre é forno alegre, né? Quando fica quente. Tá É um quente. forno hoje, não dá para fazer nada. Eu fiz sem ar antes, tive na metade, eu tive que ligar, quando dei uns pulinhos lá, que começou a descer a suor, eu digo, meu Deus, vou ter que encarar um banho. Queridona, tu abre para nós o... Eu tô pegando aqui para abrir. A Eu gente sei. vai poder, a gente tem que te indicar para mexer nele ou a gente faz? Como é que a gente vai fazer? Você fala, como assim? Para Indicar? passar os slides, a gente mesmo pode passar ou você que vai passar? Pode. A Aí, gente se vocês quiserem abrir vocês mesmos, né, e ir passando, pode. Mas se vocês quiserem, eu também posso abrir aqui e vocês vão me avisando, eu vou passando. que A tu gente só pediu para enviar antes, porque se desse problema aí com vocês, a gente tinha tá? do lado de cá para Entendi. facilitar. Tá, deixa eu ver o Era que só eu uma vou segurança. fazer. Acho que a gente pode abrir, então, né? De repente tu abre Ei, aí, Lila, que nem a gente fez da outra vamos vez. fazer. Peraí. Deixa eu só achar direto nos downloads aqui. Espero Tá que. muito... Adorei teu look, Lila. Linda. Ai, me possuí agora por causa da palestra do evento de antes, viu? Linda, amei. Obrigada, amada. Deixa eu ver. Peraí. Insira o picture in picture permite esses tempos. Ai, eu não sei o que ele tá me pedindo. Vou botar. Se der errado, a gente se vira. A gente tem tempo para testando. Qualquer coisa eu abro aqui também. Eu queria abrir direto aqui aulão webinário. Deixa eu ver se é o certo agora, gurias. Porque a gente tinha feito 2 page down. Deixa eu ver. Foi o final. Ju, olha o que eu fiz. Eu coloquei aqui inspiradinho. Como eu estou fazendo todas as práticas, elas estão me influenciando, Te tá? inspirando. Aí eu acabei mudando. Esse aqui que tem as... Depois que eu contar a história da perda das vozes dos poços, né? Do poço, eu pensei em frases, né? Que a gente pode dizer para recompor, para se realinhar com a terra, tu entendeu? Com a Demi. Tá. Falando da Demi, tá? Então, porque eu achei que ia ser mais legal que falar da carta em si, porque eu já vou ter contado a história ali. Tá. A queridona. Perfeito. Eu não tô enxergando, tu já compartilhou? Não tô Ah, tá. compartilhando, ainda não compartilhei. Vamos testar, então, aqui que eu compartilho, né? Deixa eu ver. Aulão, webinário, vamos testar. E agora, gurias, foi? Foi. Foi. Tá andando? Tá. Tá. Uhum. Deixa eu ver, page down, tá. Eu tô com ele, tá. Tem Parado. como fazer a tela ficar grande? Porque ela tá meio cortada. Não sei se tá Deixa pra eu Ju ver. também parecendo meio cortada. Pra mim, agora... Ah, é verdade. Peraí. Para mim, ela tá parecendo inteira, gurias. Não, assim, quando a gente coloca ali para expandir no Meet, ele expande aqui na minha tela, mas a tela em si, como é que eu posso dizer? A Aqui? folha Assim? é que Deu?
Eu não sei, tipo, aqui pra gente aparece, por exemplo, aqui o negócio, o print do Aço.com, mas não aparece o título em cima, sabe? Tipo, a parte de cima. Tá, É como se a folha ficasse, não Dá parecesse inteira. dá -1 de repente pra ver se ajuda. F1? Diminui o zoom pra ver se ajuda ali no menos, pra ver se diminui. Acho que não. É a tela mesmo, gurias. Deixa eu ver se é o que o jeito. Talvez, gurias, deixa eu ver aqui. Ali no O que eu PDF. vou fazer? Eu vou entrar no Canva mesmo, que aquela vez deu certo no Canva, né? Ah, Bom é dia, Su. verdade. Bom dia, Su. Estamos aqui arrumando questões técnicas. Ela sempre deu um probleminha ou outro. Vamos ver se agora vai. Quer ver modo apresentação? Vem, meu amor. Oh, meu amor, não fique triste. Tá entrando tudo. Partilhar. Deixa eu botar vocês para o outro lado aqui. A tecnologia. Sim, estou quase pedindo. Ó, apresentar. Iniciar a apresentação. Vamos ver se agora vai dar certo, gurias. É no Canva? É. Tá dando? Agora tá inteiro? Não apareceu aqui pra mim. Não aparece nada. Ai, vamos lá. Será que eu parei de compartilhar? Hello! E agora, gurias? Agora Agora foi. foi. Aparece. Tá certinho agora. Tá, vamos lá. Perfeito. Page down. Agora, peraí, que agora eu não tô conseguindo mexer nas coisinhas. Ô, seu Canva. Ué, por que ela tá parada aqui, gurias? Ah, foi, ó. Foi. Tá indo, tá indo. Tá, então já sei o que tem que fazer. Slides. Hã? Que lindo. Obrigada. Lindo mesmo. Você é a nossa inspiração. Verdade? Ó, É. tá indo, né? Tá, Tá. tá perfeito. Gente, deixa eu só alinhar com vocês algumas coisinhas. Eu vou precisar passar alguns recadinhos no início sobre a lista, que a gente vai passar, liberar depois de 30 minutos que vocês iniciarem. E a gente combinou de aguardar 5 minutinhos a partir do momento do início. Então, a gente iniciaria às 10h05. E aí, quando for abrir para o debate, a gente vai fechar a gravação, que aí o pessoal consegue debater de forma mais tranquila, tá bom? Perfeito. Ô, Ju, eu vou falar para... Não, olha, Maravilhoso. deixa eu dar um parabéns aqui. Gurias, que show de organização, assim, ó. Tá evento gente grande, tu entendeu? Tá assim, Nossa, top. sim. Eu tô encantada com toda a organização. Ontem foi, acho que no da... Não sei se foi no da Mirtes ou no da Lilian, que disse, agora o palco é com ela. Eu disse, gente, realmente estou me sentindo na frente de um palco aqui. De tão lindo que tá isso aqui. Parabéns. Não, maravilhosas. Maravilhosas mesmo. Olha, parabéns, gurias. Muitos parabéns para vocês, porque tudo está muito lindo. Desde os designs até a organização da gente receber tudo direitinho no e-mail. Nossa, assim, ó, estamos de parabéns. Vários eventos muito maiores não têm essa organização, então, assim. Exatamente, sabe? É muito doido, né? Eu fiquei bem assim, tô encantada, gurias. Vocês estão de parabéns, porque tá lindo, lindo, lindo. E outra coisa, assim, né, que eu vou ser obrigada a falar, quanta magia tá tendo nesse evento, né? Tudo muito conectado. Outra coisa que eu queria dar um parabéns, eu não sei se foi a magia, se foi o mistério, ou se foi a união da magia do mistério com o racional, mas a sequência... As meninas da programação. Caramba, tá show, gurias. As coisas estão se conectando também. Assim, a oficina de ontem da Lília conectou com a prática da Tati hoje. E que tá conectada com a Idelgarda, né? Eu me enchi de dourado, de ouro, como ela mandou, tu entendeu? Ontem, na palestra da Idelgarda, ela disse que ela dizia pra gente se encher de ouro, de coisas bonitas. Eu disse, mas é hoje, não vou nem perder tempo. Eu tô Já vamos aproveitar tudo. E eu tô muito encantada, assim, eu acho que foi muito significativo mesmo, assim, eu sei que o tema é a cosmopercepção, né, assim, ampliar as margens, mas, cara, sei lá, eu acho que começou, assim, dando o tom muito lindamente, tá muito lindo. Gente, eu vou liberar o pessoal que tá esperando aqui. Por favor, obrigada.
Coisa boa, um chimas, Ju. Ai, de manhã é sagrado, eu tenho que tomar o chimarrão. Bom dia. Bom dia, Bom gurias. dia, gente. Sejam bem-vindas. Bom dia. Verô, nossa astróloga mulheril, chegando na área. Lilian, bem-vinda. Participante do Coven Cósmico. Gurias, eu estava pensando que a gente tem nós temos 3 astrólogas mulheril na casa. Eu, a Verô e a Ju. Eu sou cinquentona, a Ju trintona e a Verô quarentona, né? Nada faixa etária, eu tô amando, a gente agora precisa escalar uma de 20 e poucos aí, gurias, para mais e para menos agora, né? É verdade, a gente vai ter que ver a outra década aí. A gente tem que chegar. Tem geração X, tem millennials, a gente está precisando de novas gerações aí, né? A nova geração é a Z, né? Eu sempre me perco nisso. Vamos ter que A gente arranjar uma precisa de geração Z. representante. Isso, a gente precisa de representante da Z. Acho que a Alfa é muito novo ainda, não dá, né, gurias? Não, vamos nos 20 e poucos. Tá melhor. Ai, ai. Tomar uma água. Gurias, eu estava falando com as gurias da organização que como tá linda a organização do evento, né? Que evento mais lindo. Olha, parabéns por um evento tão maravilhoso. Muito parabéns mesmo. É muito lindo ver. E um evento com certeza transformador. Deixa eu abrir o chat aqui, senão eu não vejo. Sim, pega, Clara. A aguinha faz bem. A gente vai precisar. É a equipe de gigantes. Parabéns, organização desse evento maravilhoso. Maravilhoso. Vocês são demais, mulheres. Parabéns. Ai, ai. A gente a vida inteira fala, mas sempre dá um tremorzinho, né? Tu sempre fica pensando que o PDF não tranque, que a apresentação compartilhe, que tudo corra bem, né? Ai, Senhor. Sempre dá um medo de pensar, meu Deus, se eu esquecer tudo que eu já pensei várias vezes na minha vida. A gente até faz slides mais para não se perder do que qualquer coisa, né? Exatamente. Pode esquecer, falar muito uma coisa e esquecer outra. Exato. E quanta conversa linda. Ai, amei. Quero fazer uma imersão no webinar esse fim de semana, só amanhã que eu tenho compromisso com família e não vai dar. Hoje à tarde eu vou conseguir também, estou animada para participar. Ai, que bom, Ju, que bom. Uhum. Amanhã tem aniversário de 81 anos de um tio. Semana passada eu fui no enterro de um tio. Amanhã eu vou celebrar 81 anos do outro. E isso é a vida, né, gurias? Eu estava contando para as gurias do Coven. Isso é a vida. Cada fim de semana, ciclos, né? Os ciclos. Vida e morte, transformação, criação. Criação, destruição. É do cosmos, é da vida, né? Gurias, eu vou aproveitar. Quando acabar os 5 minutos, tu me fala, porque eu estou falando. Pode deixar. Tá, eu fico falando muito, porque eu também vou me distraindo e não fico pensando nas coisas que, né? Mas eu estava, a Tati, na prática que a gente fez a recém, agora das 8h30, que ela falou sobre como trazer a cosmopercepção para a prática. Teve um momento que ela nos convidou a imaginar, a gente estava fazendo uma prática de yoga e ela nos convidou para imaginar, gurias, uma luz, a gente estava numa posição, né? A gente estava com uma mão sobre a cabeça e a outra, eu acho que aquela sobre aqui, né? Eu acho que era aqui,
Isso aí, a gente estava assim. Mas chegou um momento que ela nos convidou para pensar uma luz entrando na gente e nos atravessando assim e se conectando com a Terra. E gurias, essa prática foi muito incrível mesmo, Suzy. E nesse momento, ela disse que essa luz vinha do centro do universo. Gurias, eu vi a Big Bang, porque para mim, Big Bang, criação é feminina. Então, não é o Big Bang, é a Big Bang. Eu imaginei a luz, eu imaginei o Big Bang, assim, eu senti. Não foi só imaginar, eu senti aquela potência de força, de energia criativa, né? Que quando começa o tempo aqui, e aquela energia assim vindo, sabe, atravessando o tempo, esses 14 bilhões de anos, aquela energia atravessando, e ela chegando assim, entrando na minha cabeça aqui, me atravessando, saindo pela vagina, assim, pela vulva, e se conectando com a terra, com o Gaia, assim. Cara, aquilo foi tão surreal, assim, porque senti isso, sabe? Tu vê aquela luz atravessando o tempo, o espaço e chegando em ti. E é isso, né, que a gente vem falando na nossa. Místico, científico, foi meio. E é isso que a gente vem falando na nossa astrologia mulheril, né, gurias? Dessa nova percepção mesmo, essa outra maneira de entender e se relacionar com o cosmos. E para mim, nossa, quando ela fez aquilo ali, eu disse, cara, tá aqui a astrologia mulheril também, né? Exatamente, Lilian. A gente, a prática tá... Verô, vai ser lindo. Vai ter divulgação, a Verô, gurias, vai fazer... Estaremos lá. Estaremos lá. O Astropapo Mulheril, maravilhoso, né? Com 2020, sobre 2026, assim, né? Ela vai falar de uma forma muito linda também, que eu acho que também tem a ver com a prática de ontem da Lilian e com a prática da Tati, e com tudo que a gente está propondo na astrologia mulheril, que é sentir o mapa, não precisar olhar tanto, né? E é bem isso, assim, como que a gente pode se relacionar com essas forças que estão dentro da gente, gurias, mesmo sem precisar olhar o mapa. Claro que olhar, ele nos ajuda a conhecer o nosso universo interior, o nosso céu interior, é muito potente e lindo, mas é muito lindo também a gente poder sentir isso, sabe? Sentir antes, sem precisar racionalizar e depois racionalizar, né, gurias? Sim. Muito contente, Lila. Tô animada para ver como que vai ser a de hoje também. Eu acho que tá casando muita programação e eu queria dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui hoje, né, participando do evento. Eu sou a Bruna, estou na programação com as meninas. Eu vou passar alguns recadinhos básicos para vocês e eu já abro espaço para as meninas começarem. Daqui 30 minutos a gente vai passar a lista de presença, então quem tiver interesse em certificado, é só preencher os dados ali, on forms. Depois, ao longo também, eu volto a enviar o link. Provavelmente a gente vai tentar deixar fixado, mas se não ficar, eu envio novamente. E quando a gente for abrir para debates, a gravação vai ser interrompida. A gente está fazendo a gravação agora, mas aí depois para os debates a gente interrompe para todo mundo se sentir mais à vontade para compartilhar e ficar mais um espaço mais seguro também. Então, meninas, podem se apresentar e muito obrigada por estarem aqui hoje. Muito obrigada, Bruna. Eu vou iniciar a prosa aqui, eu já combinei com a Ju que eu ia abrir a prosa, porque primeiro eu quero agradecer a presença de todas vocês que estão aqui nesse sábado de manhã de dezembro, de um dezembro corrido. Quero agradecer a presença de todas vocês que estão dedicando esse tempo aqui para a gente falar desse assunto que tanto nos apaixona, a mim, a Ju, a Verô, né? A gente sabe que tempo é uma coisa muito rica, então muito obrigada, gurias. Eu tenho muita, muita alegria de estar aqui compartilhando junto com a Ju e com a Verô aqui, de saber que a astrologia mulheril vai estar presente em 2 momentos aqui no webinário, porque a astrologia mulheril nasceu dentro do clube. Então, para mim, é muito especial estar falando aqui. Eu até me emociono, porque a gente tem visto o quanto a rede de mulheres é importante.
E quando a gente está fazendo uma coisa que ninguém está fazendo, gurias, é essa rede que dá a mão para a gente e nos diz, vai, tu não tá louca. Quem é tu na fila do pão? Tu é a pessoa que, tipo assim, tá com essa ideia aí, vai, continua, pesquisa, não desiste. Então, é muito simbólico tá trazendo a astrologia mulheril, nós três, as três astrólogas, né? A Verona segunda com o astropapo maravilhoso que ela criou, e eu e a Ju hoje falando das astrodeusas, as nossas deusas asteroides, que já tem uma pegada, assim, digamos, mais feminista, como vocês vão ver, tá? Então, eu quero também que a Ju, foi também através do clube que a Verô e a Ju chegaram, né? A Verô já era do clube e ela estava fazendo a formação dela em astrologia e já comprou, assim, já se apaixonou pela mulheril e foi. E a Ju também, foi uma amiga dela que era do clube que apresentou o Reviravolta no Céu para ela, e ela chegou até a mim e agora ela também é do clube. Então, cara, o clube é muito mãe da astrologia mulheril, e eu fico muito feliz em dizer isso. Ju, Bom dia, meninas. Eu sou a Ju. Então, eu também fiz minha formação em astrologia, enfim, moderna. Acho que faz uns 5 anos, mais ou menos, que eu comecei a atuar como astróloga. E em 2023 foi que eu conheci a Lila, porque eu ganhei de presente de uma amiga minha que participa do clube o livro, e eu devorei o Reviravolta no Céu. E a partir daí eu entrei em contato com a Lila, a gente fez uma live juntas, e a gente começou a trocar muito, e aí no ano passado, quando ela fez a formação, eu e a Verô fizemos juntas a formação com ela, justamente porque eu acho que quando a gente começa a trabalhar com astrologia, e tem, assim como qualquer profissão, eu acho, né, a gente também tem os nossos desgostos, né, e nossos questionamentos, enfim, com a profissão que a gente está exercendo. E como eu também já vinha, né, estudando feminismo, enfim, entrando dentro desse mundo, a astrologia mulheril foi tipo o match perfeito, assim, para começar a unir esses dois mundos e levar, porque assim como astrólogas a gente acaba comunicando, né, sempre assim, trazendo conhecimento e comunicar algo que esteja alinhado com os nossos valores, assim, é muito importante. Foi aí que a astrologia mulheril surgiu. Então a gente está muito feliz, assim, de estar aqui hoje. E esse aulão a gente fez recentemente um aulão sobre a deusa dos asteroides, eu e a Lila, e foi um assunto que foi muito legal da gente conversar, que casa muito. Então a gente espera que vocês se sintam tocadas com essas mulheres que a gente vai trazer hoje aqui. E estou super animada para compartilhar com vocês. ai, Ju, maravilhosa, obrigada. Então, gurias, sem mais demoras, só vou dizer que eu sou, além de astróloga, jornalista e escritora, e eu sei que esse jornalismo, eu sempre curti um jornalismo, assim, investigativo na área cultural, então acho que isso sempre me ajudou muito na astrologia. E vamos lá, né, Ju, sem mais demoras. Agora eu peço um pouquinho de paciência, que talvez a tia aqui se atrapalhe, porque às vezes funciona, às vezes não funciona, né? Então eu acredito que vai funcionar. Chegou! Gurias, eu vou fechar agora um pouquinho a caixa aqui, aqui o chat, para eu poder fazer a apresentação. Vamos abrir todo ele, então. Gurias, vocês estão vendo aí? Tá aparecendo, não tá? Deixa eu ir para lá, eu acho que eu vou ter que fazer diferente. Mas tá pequenininho, né? Isso, só Isso, coloca para apresentar ali. Eu tenho que botar para apresentar, né? Eu tenho que ir aqui pro aulão. Obrigada, Ju. É muita coisa, eu estou muito emocionada. Feito, gurias? Uhum. Então tá. Como a Ju falou, a gente fez uma aula recente, um aulão, em que a gente apresenta essas 4 forças femininas ocultas no mapa astral, que são as 4 deusas asteroides. Em função de tempo, nós vamos conversar sobre 2 aqui hoje, tá, gurias? Deixa eu ver. Ai, pronto, agora eu não consigo passar os slides. Já vi. Bem, gurias, eu sempre, assim, eu acho importante a gente falar. A astrologia, como qualquer outra coisa, é uma construção simbólica e que foi construída com base na observação que já se tinha, como tudo que o patriarcado fez, a astrologia também foi lá, pegou um conhecimento mulheril e
colocou nos seus moldes como queria, né? Que é isso que eu apresento no livro Reviravolta no Céu. Toda a minha história começa aí, toda essa pesquisa que chegou na astrologia mulheril começa com isso. A gente tem muito arquétipo com lente patriarcal. Um dos que mais me indigna, vários me indignam, mas vou dar só um exemplinho aqui. Júpiter. Júpiter, ele é super baseado em Zeus. Zeus, o rei, o cara, né, do Olimpo. E Júpiter, na astrologia, o que ele é? Ah, é o grande benéfico. Pô, Zeus era um predador filho da mãe. E é esse o cara que na astrologia a gente está associando com um grande benéfico. É o cara que vai nos dar as benesses mesmo nos, desculpa o termo, fudendo, sabe? Não dá, né, gurias? Então, assim, tudo isso começa a incomodar a gente, quando a gente começa a ter letramento. Então, a interpretação astrológica, ela foi, quando a gente estuda tudo isso, a gente vê que essa interpretação astrológica, ela foi centrada numa visão super masculinista dos arquétipos, com imagens muito masculinas. No livro, no Reviravolta do Céu, eu conto como só Lua e Vênus a gente tem de figuras femininas. O resto é tudo planeta com roupas de homens. Todos os arquétipos são vestidos com roupas de homem. Tudo aquilo que eles significam de legal e não legal tem roupa masculina. E a Vênus e a Lua que tem as roupas femininas. A Vênus representando a sedução, papel da mulher, a fêmea fatal, aquela que é para pegar e não casar. E a Lua representando a mãe. Tem um capítulo no Reviravolta no Céu em que eu falo exatamente até da relação que cada planeta tem com signos, como ele é carregadinho de misoginia e visão patriarcal, tá? E a gente, quando a gente vê, ficou de fora essência, assim, facetas muito essenciais dessa experiência mulheril, e que faz toda a diferença. E essas deusas asteroides, elas têm muito a ver com isso. A astrologia mulheril está fazendo esse resgate. Não é nada pronto, gurias, é algo em construção. Eu amo que a Suzana sempre fala algo sobre tudo é processo. E isso é um processo, ele já começou, ele está mais fechadinho, mas para mim é uma construção que ainda vai continuar se desenvolvendo, né? E essa astrologia mulheril, ela faz esse resgate do que a gente conheceu, né, que se chama linhagem materna, quem fez o Ensinando a Transgredir, essa sabedoria, essa linhagem de sabedoria, né, mulheril, feminina, de percepção feminina de existir no mundo, porque a gente sabe que a forma de existir no mundo e a percepção que a gente tem dela é diferente para homem e para mulher, né? Não é a mesma. Então, as deusas asteroides, elas são uma pontinha disso dentro da gente. Os asteroides foram descobertos entre 1801 e 1807 por um grupo chamado Brigada Celeste, que era um grupo de astrônomos buscando novos planetas logo depois da descoberta do Urano. Eles achavam que havia muito mais planetas, e eles se empolgaram e começaram a procurar e encontraram entre 1801 e 1807, essas 4 e depois mais um montão. Foram tantas que eles chegaram e disseram, não é tudo isso aí, vamos deixar os asteroides de lado. É muito interessante que as deusas asteroides estão localizadas entre Marte e Júpiter, entre os planetas Marte e Júpiter. E os dois caras que perpetuam muito a violência patriarcal. De um lado, Júpiter, com todas as leis, as instituições que fundamentam as mitologias, gurias, as histórias que contam, e Marte, o soldado, a brigada dele, né? O que vai lá, eles pegaram a nossa assertividade e vestiram de violência. E para mim, essas duas vestimentas, elas simbolizam, né? Essas roupas que perpetuam muito o patriarcado, a violência da espada e do predador poderoso, assim. Tudo isso foi me causando desconforto. Simbolicamente, para mim, o fato delas estarem aí, essas asteroides, é uma fissura. Ontem, eu acho que a Lilian falou sobre, ela trouxe um poema que sempre há uma brecha, né? Acho que foi, eu não sei em qual, eu acho que foi na da Lilian, na Cartografia do Invisível, que ela falou que sempre existe uma brecha. E, para mim, aqui começou a brecha na astrologia, no momento em que uma astróloga, mulher, olhou para as asteroides e disse, vamos acrescentá-la, né? Ai, gurias, o que eu fiz aqui? Desculpa. Fui me empolgar aqui.
Voltou? Voltou a apresentação, gurias? Não Aonde? saiu, não. Não? Ah, tá. Porque para mim saiu. Tá. Então, Só tá. mudou o slide. Então, na época, não havia uma consciência para isso, né? Eu acho que naquela época não tinha. Então, quando a gente chega na década de 70, essa astróloga, a Eleanor Barr, que está aqui, eu até mandei a foto dela para a Suzy, que eu achei ela muito estilo Gerda Lerner, me lembrou muito a Gerda quando eu vi a foto da Eleanor, né? A Eleanor, ela publica a primeira tabela de efemérides, que é a posição das asteroides, e isso se dá durante a segunda onda do feminismo, né? Então, ela acompanha isso. E aí tem um site que fala o seguinte, é um site chamado Soho House, que diz o seguinte: as efemérides de Barr forneceram um modelo para um novo ramo da astrologia dos asteroides, que representava, aí aspas da Eleanor, novas vozes do feminino adormecido, recentemente ativadas e agora exigindo poder, reconhecimento, justiça e igualdade em nossa sociedade. Emergindo ao lado do movimento de libertação das mulheres da década de 70, Efemérides aproveita as energias daquele momento particular para criticar o chauvinismo inerente de uma astrologia dependente de um imaginário patriarcal. Pai, Sol, guerra, né? Tipo pai, Saturno, Sol, o Sol, né? E guerra, Marte. Se Gloria Steinem queria igualdade no local de trabalho, Barr também queria no cosmos. As mulheres estão dizendo hoje que não somos apenas veículo de prazer, Vênus, ou barômetros emocionais totalmente dominados por nossos ciclos menstruais, Lua. Então, isso aqui está nesse site. E é isso. E essas deusas asteroides aqui, gurias, são elas. A Véstia, que fala do nosso fogo sagrado. Agora, na prática da Tati, no momento em que ela falou assim, convidou a gente a visualizar aquela fogueira saindo lá do centro do umbigo, é muito Véstia isso que ela fez, né? A June, que é a nossa autoridade, a nossa soberania interior. A Atenusa, que é a nossa estratégia intuitiva. A Ju vai falar sobre a Atenusa em seguida agora. E Ju, eu acho que eu estava agora no banho pensando que o nosso evento aqui, o webinário, ele está muito apoiado na Atenusa, sabe? Porque tem o lado, esse super intuitivo, assim, do mistério, e tem o lado racional junto, fazendo a coisa acontecer, sabe? Os dois juntos, assim, então... E a gente vai falar sobre a Demi, que é a nossa conexão com os ciclos, a fertilidade, a criatividade, a prosperidade, e com essa cosmopercepção toda. Então, Ju, agora é contigo, minha flor. Bom, então agora a gente vai falar sobre a Atenusa. Eu tenho bastante carinho pela Atenusa, assim, acho que por isso que eu escolhi, acho que ela se relaciona muito também no momento, até com a minha outra versão profissional, que é do doutorado, meu projeto de doutorado. Então, eu estou muito animada para falar sobre ela. Essas são as personagens. Eu e a Lila, quando a gente pensou nessa apresentação, a gente quis muito trazer referências da cultura pop, de séries, de filmes, para que vocês também conseguissem se identificar através dessas personagens. Então, a gente tem tanto na Atenusa quanto na Demi, né? Então, agora a gente vai começar aí a falar sobre a Atenusa. Pode ir passar. Bom, então, começando de um pouquinho de história, né, de uma forma resumida aqui, para a gente não ficar todo dia conversando, a gente poderia ficar falando sobre elas todo dia, mas a Palas Athena, né, segundo algumas fontes, ela nasceu ali há cerca de 6.000 anos atrás, na Líbia, e nas margens de um lago chamado Triton, que hoje não existe mais. E era interessante porque nessa região específica era um lugar onde viviam as Amazonas africanas, que era um povo de mulheres guerreiras, né? E quando esse nome, né, antigo ali dela, que era o Tritogênia, faz muita referência, desculpa, à origem das águas, né? Então, quando ela nasceu na margem, né, desse lago, o nome foi associado ali à questão da referência da água, e na astrologia, né, o arquétipo de água, o elemento água, ele nos lembra muito, ele está associado à intuição, à emoção, né, a nossa ligação com tudo aquilo que é mais imaginativo, sensível, né? Então, para quem de repente tem mais conversa aí com os signos, que eu acho que é o que a gente mais escuta falar, né? Então, o signo de peixes, de câncer,
que normalmente Escorpião, né, que são os mais associados ali a esse mundo da intuição, né? Então, várias vezes, quando a gente fala sobre esse elemento, a gente pensa assim nas bruxinhas também, nesse lugar do intuitivo, né? Então, a origem de Palas Athena vem desse lugar da intuição, né? O problema é o que foi acontecendo depois. Então, pode passar, Lila. E aí, seguindo, então, o mito, né, após ela nascer, a Palas seria, então, criada por 3 ninfas, ela passa a representar uma deusa tríplice que poderia se manifestar tanto como Palas, quanto Atena, quanto Medusa. Nossa, gente, hoje a minha fala tá difícil, tô errando todas as palavras. E aí, com o tempo, né, depois que ela vai crescendo, enfim, com o tempo ocorre um episódio, que esse é um episódio totalmente simbólico mesmo, que Atena mata acidentalmente a sua irmã Palas. A Atena, ela é a representação do racional, né? Ela é a representação da estratégica, do lugar mental, enquanto a Palas ali representa esse lugar da intuição e do sensível, né? Então, antes elas eram 2 em 1, né? E aí, distraída por Júpiter, né? Zeus, que inclusive a Edila falou ali um pouco mais cedo, obviamente que tinha um homem, né, no meio do episódio trágico, acidentalmente essa Atena mata, então a irmã mata, né, essa parte sensível. E aí, em sinal de luto, essa Atena adota o nome dessa irmã morta. Esse mito, né, ele representa muito esse conflito que a gente esse conflito que a gente tem ali, né, entre a guerreira que compete, que é a racional, que é a estratégica, e que acaba matando, né, a sua parte nutridora e intuitiva, né? Então, acaba que tudo que é o representativo, digamos assim, né, da mulher, o associado, a mulher relacionada à mulher, ele é morto, né, pela parte masculina, digamos assim, do racional, do estratégico, né? Então a gente tem essa morte aí desse lugar da nutrição, e é assim, muito simbólico mesmo. E com um homem envolvido, né? Então eu acho que isso representa muito do que a gente, de toda a simbologia que foi sendo distorcida aí, né, na nossa história. Pode passar. Bom, então coloquei aqui, né, que o mito ele expressa uma passagem da vitória do patriarcado, né, porque Atena, filha de Zeus, né, filha desse deus aí que era, enfim, um escroto, acaba ganhando, né, vencendo, se sobrepondo a uma antiga ordem matrifocal, né, onde as mulheres, né, as mães eram as figuras, onde existia o lugar de cooperação e não de dominação, né, e aí a partir do momento que Atena mata a irmã acidentalmente, existe esse lugar da dominação, né, e onde se exclui totalmente aquilo que é sensível, aquilo que é representante das mulheres. Então, o mundo racional, ele vai se sobrepondo ao mundo instintivo, né, então, acho que eu botei aqui o que essa história nos ensina, né, com uma pergunta reflexiva, assim, mas eu acho que fica muito nítido de que dentro, né, exato, a guerra vence o cuidado, né, a dominação vence a cooperação, né, a sensibilidade vence o raciocínio. Então, essa é uma história que é muito simbólica e que vai fazer com que essa simbologia da Palas Athena vai sendo totalmente distorcida também daquilo que originalmente ela era, e que a gente começa a fazer essa associação dentro da gente também, né? Então, essa, para mim, é uma história que ela é muito significativa, assim. Pode passar. Então, a asteroide Pallas, se a gente dá um Google ali, né, assim, asteroide Pallas, astrologia, a gente vai ver que a maioria das palavras-chave que surgem, elas falam sobre inteligência e estratégia, né? Então, é esse olhar estratégico, é quando a mulher, né, na visão patriarcal, que ela vai precisar ser uma mulher de negócios, que ela vai precisar criar algo assim, né, ou se destacar no mundo dos negócios, digamos assim, ela precisa ser guiada pela lógica e pela frieza, né, porque é dessa maneira que ela vai conseguir alcançar lugares de poder, de dominação dentro desse mundo masculino, né, e aí eu trouxe a Miranda, né, do Diabo Veste Prada, porque
quando a gente olha o filme, né, quando a gente assiste o filme, a gente vê bem essa jornada, digamos, não gosto muito dessa palavra, mas enfim, essa jornada dessa personagem que se destaca, né, que é uma mulher que atinge lugares de poder, e que só que para isso, fora, né, ali no mundo do trabalho dela, ela veste essa armadura, né, de calculista, de fria, de não demonstrar sensibilidade. Então, as mulheres bem-sucedidas, elas só vão ganhar respeito no mundo se elas forem igual aos homens, né? E é isso que nos ensinam, e é isso que muitas mulheres acabam, né, representando esses papéis mesmo, só que eu coloquei aqui de muitas custas de sofrimento psicológico, porque a gente também vê isso no filme, né? Eu acho que talvez a primeira vez que eu vi, quando eu era muito nova, com certeza eu não me dei conta disso, mas depois que a gente é adulta e olha, a gente vê o quanto isso é um sofrimento para Miranda também, né? A questão do casamento dela, né? Que acaba, ela não consegue, né? Enfim, o marido acaba pedindo a separação, as filhas que ela não consegue ter uma relação e ela acaba tendo que comprar coisas para ela, para sentir que é uma mãe mais presente, justamente porque ela precisa fazer essa escolha, né? Ou ela assume esse lugar da lógica e da frieza e da estrategista, e foca ali na questão do trabalho, né? E aí ela precisa ir abandonando, e ela sofre muito com isso. Só que, claro, né, para ela continuar nesse lugar de poder, que nessa sociedade que a gente vive é o que importa, né? Ela precisa seguir representando esse papel, né? E se a gente for olhar nessa visão mais tradicional, digamos assim, da astrologia, esse seria o papel dessa asteroide dentro da gente, né? Quando a gente consegue se relacionar com o lugar estratégico, frio, calculista, que se eu vou... Até às vezes a Paula também, as pessoas falam, quando a gente vai saber relacionar com o dinheiro, né? Porque como é que eu vou me relacionar com o dinheiro sem ser de uma forma fria e calculista? Então, tudo isso que está ligado a esse mundo, entre muitas aspas, masculino, a Palas representa e tem muito a ver com a Miranda, né? Então, eu quis trazer, porque para mim ela é um conflito, assim... Desculpa, gente, eu tô lendo os comentários, aí eu acabo olhando. O do chat aparece aqui para mim. Mas, sim, é um conflito que o mundo corporativo, né? Eu vou falar um pouco disso também depois, mas o mundo corporativo, mesmo tentando agora se modernizar, todas as leis, né? Leis não, os incentivos que são criados, enfim, dentro dessas empresas, que se parecem inclusivos, na verdade, eles sempre estão colocando a mulher dentro desse espaço de se adequar a esse trabalhador que ignora, né, que se desprove de sentimentos, que não tem filhos, que não tem uma família e que vai poder se dedicar totalmente a essa empresa, né? Então, eu acho que para quem trabalha no mundo corporativo, talvez isso soe ainda mais familiar, né? Porque é isso que as empresas esperam, né, de mulheres que vão, porque dão espaço, né, para as mulheres, mas elas precisam estar dentro dessa caixa, dentro desse lugar aí de uma palas, assim, de inteligência estratégica, e ignorando toda essa sensibilidade, enfim, toda a outra parte, enfim, vamos passar que depois eu vou falar mais sobre isso, senão eu vou adiantar. Aí já está aqui. Então, essa asteroide, nessa visão que não é a visão mulheril, ela tem uma relação muito forte com o feminismo liberal e com o conceito do trabalhador ideal, né? Então, eu até peguei uma citação aqui que está no livro da Bell Hooks, da Teoria Feminista, da Antoniette Fouquet, não sei se pronuncia assim, mas que ela diz, né? Uma vez que essas mulheres estão se tornando homens, ao final teremos apenas uma quantidade a mais de homens, né? A diferença entre os sexos não consiste apenas em possuir ou não um pênis, mas se a pessoa é ou não parte integral da economia masculina fálica. Então, como o feminismo liberal, né? E aí a gente trago aqui um pouco mais da visão da Bell Hooks, digamos assim, que foi por onde eu comecei a estudar o feminismo, né, traz essas soluções que são individualistas, né, que não são coletivas, que não são radicais, que muitas vezes excluem as minorias, né, que não tem enfim,
essa reforma, ela não tem essa reforma estrutural, né? Normalmente não é uma luta política, né? Em si é um estilo de vida mais consumível, despolitizado, que beneficia principalmente mulheres brancas, né? Na alta sociedade, enfim. E a Palas ali, ela entra nesse lugar, né? Nesse lugar dessa mulher, como a Miranda, por exemplo, né? Que tem que se tornar um homem para alcançar esses lugares. Então, o feminismo liberal tem essa relação, e aí é interessante que a Lila trouxe, né? Os asteroides vieram lá na primeira onda do feminismo, né? Mas isso foi sendo distorcido, porque se a mulher vai chegar num lugar, né, social, onde ela não está ou seduzindo, ou sendo uma mãe, ela precisa se adequar ao mundo que é masculino, né? Então, de essas muitas mulheres se tornando homens. E tem um conceito da Joan Acker, que é trabalhador ideal, inclusive a teoria de genderificação da Joan Acker é muito maravilhosa. Ela criou essa teoria, acho que foi em 1980 e alguma coisa, e até hoje é totalmente atual. E nessa teoria, ela fala sobre esse trabalhador ideal, né? E esse trabalhador ideal, e isso, assim, desde 1980 até hoje, ele sempre é um trabalhador que ele tem uma abordagem firme para os problemas, que tem habilidade analítica, que consegue ter um bom planejamento, a capacidade de deixar as considerações pessoais e emocionais no interesse da realização de tarefas, né? Que tem muito inteligente, né? Então ele é superior, porque ele consegue resolver os problemas de forma rápida e não se deixa atingir pelas emoções, né? Para conseguir tomar suas decisões. Então, tudo isso é analisado e é esperado de um trabalhador ideal que vai se destacar, né? Eu lembro uma vez, quando eu estava no mestrado, que uma orientadora mulher minha, ela era minha co-supervisora, ela disse, quando a gente tem um projeto de pesquisa, nada mais importa na nossa vida, a família, tudo tem que vir em segundo plano, em primeiro plano sempre tem que ser o projeto, né, porque se a gente quiser se destacar, se a gente quiser ser alguém dentro do mundo acadêmico, né, eu lembro que aquilo me atingiu, assim, de uma forma que eu discordei dela, obviamente, na hora, porque aquilo não fazia sentido com os meus valores, né, com aquilo que eu acreditava e queria para a minha vida, então eu não me encaixaria dentro desse lugar, então eu não seria essa pesquisadora. Mas porque realmente, né, isso que é o esperado, né, isso que ou a gente se encaixa ou a gente não ganha o destaque, digamos assim. E a Palas está muito relacionada nessa visão não mulheril, com todos esses arquétipos, com tudo isso que a gente precisa. A gente é ensinada que a gente precisa representar, né, dentro desse papel, e então eu gosto muito de trazer ela aqui, porque acho que também eu sempre vim de um lugar, né, da academia, eu vim das biológicas, então, muito racional, e eu acho que eu fui aprendendo, inclusive com a astrologia, a me conectar mais, a dar mais espaço para o meu lado sensível, que na verdade eu sempre tive, mas não valorizava, e foi através da astrologia que eu fui me acolhendo dentro, né, dessas minhas duas versões, e a astrologia mulheril, acho que foi ali o momento onde isso conseguiu também, enfim, que eu consegui abraçar mais isso. Então, eu acho que quando a gente consegue se relacionar com a Atenusa, a gente consegue nos abraçar por inteiras também. Então, vamos lá conversar agora sobre a Atenusa. Então, quem que é a Atenusa? Na astrologia mulheril, a gente olha para a Atenusa, né, não como essa mulher fria e calculista desprovida de sentimentos, mas sim com uma sabedoria estratégica, né? Ela vai nos ensinar a tecer essas estratégias, a realidade, para que a gente consiga combinar essas duas forças, que são importantes. A gente não está negando uma e colocando a outra num pedestal, né? A gente quer o equilíbrio, né? A gente quer que a gente se converse entre a nossa lógica e a nossa percepção instintiva, né? Então, quando a gente consegue unir esses dois mundos, digamos assim, dentro da gente, para que a gente também consiga criar aquilo que a gente quer criar, né, nessa vida, assim, todos os nossos projetos criativos, como a Lila falou, esse webinário, né, é uma ótima representação, assim, dessa união de instinto, de intuição e de lógica, de planejamento, sim, porque obviamente que isso importa, mas isso não exclui, né, a nossa parte sensível e intuitiva. Também, ela fala muito quando a gente se ajuda
ajuda a reconhecer e defender de pessoas, situações predatórias, usando a nossa sabedoria, né? Então, não o lugar de ser bruta, de ser rígida, né? Então, é o lugar de ouvir a nossa intuição, ouvir a nossa sabedoria, para que a gente consiga ter essa estratégia sem ser essa coisa fria e calculista, mas sim ouvindo a minha intuição. Quando a gente ouve a intuição e respeita ela, a gente está se respeitando, a gente está se protegendo e a gente está usando o nosso discernimento, né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais desconstruir essa ideia de que discernimento tem a ver com a lógica, né? Muitas vezes o discernimento, ele vem daquilo que eu estou sentindo e que eu não sei explicar, talvez, de uma maneira lógica, né? Então, o discernimento é esse equilíbrio, e a gente conversar com a Atenusa é a gente conversar também com esse discernimento. A aplicação prática dos recursos, sim, com certeza. Eu acho que quando a gente se relaciona com ela, tem esse uso eficaz, eficiente das ferramentas, dos talentos que a gente tem dentro da gente para atingir os objetivos, né? Então, às vezes, eu reconheço os talentos que eu tenho, mas eu não estou conseguindo usar eles de forma efetiva para conseguir atingir um objetivo, né? Sejam eles criativos, profissionais, espirituais, enfim. Né? Não estou falando aqui de talentos específicos de trabalho, mas o que eu tenho dentro de mim e como que eu consigo usar esses recursos de uma forma que seja eficiente, onde eu veja algo mais palpável, digamos assim, no mundo, me ouvindo, né? Ouvindo ali aquilo que é meu, abraçando aquilo que é meu e sabendo usar essa ferramenta de uma forma prática, né? Usar isso de uma forma no mundo real, digamos assim. E, claro, o reconhecimento da dualidade também, né? Então, quando a gente reconhece que sim, né? A gente não precisa ser uma coisa ou outra, tudo tem essas duas naturezas, né? A luz e a sombra, a razão e a emoção, a ação e a intuição. Tudo isso, né? Se conversa, tudo isso faz parte de quem a gente é. E a Atenusa, ela, quando a gente está conversando com ela, aquele momento que a gente está conseguindo também enxergar e se apropriar mesmo, né? Disso que é nosso, sem nenhuma exclusão de uma parte ou outra, para que a gente consiga se adaptar a esse mundo patriarcal. Pode passar, Ian. Bom, então aqui acho que criação de novas realidades, né? Então, quando ela, acho que eu já falei também, mas auxiliando nesse processo de transformar essas ideias, né? De tecer novas estruturas de vida com consciência, assim, né? Eu adoro essa frase, eu acho que foi a Lila que falou até, porque eu acho que ela representa muito, assim, isso que a Atenusa traz pra gente, assim, quando a gente está conversando com esse arquétipo, né? Porque se a gente pensa que o feminismo liberal, né, traz essas soluções individuais e o feminismo que a gente defende, né, tem a transformação, ela é sistêmica, né, ela é estrutural, a Atenusa fala da gente tecer essas estruturas com consciência, né, da gente conseguir trazer essa nova cosmovisão, né, Lila, e a gente abraçar ela e se relacionar para que a gente crie essas ideias baseadas nessas novas estruturas que a gente quer construir, e é muito mais difícil seguir, né, a linha que não é a dentro do nosso sistema, mas é assim que a gente vai honrando os nossos valores, né, e de repente conseguindo criar novas estruturas de vida. Então, a Atenusa, ela tem essa simbologia que é muito bonita. Pode passar, Ila. E aí eu trouxe aqui exemplos, então, né, de personagens que têm muito a ver com a nossa querida Atenusa. Então, para mim, acho que as principais são a Grace e a Frank. Elas são maravilhosas, né? Quem é que não ama a Grace e Frank? Elas são uma belíssima imagem da Atenusa, porque elas representam, né? A Grace ali com a razão, a Frank com a intuição. A gente vê até na maneira que elas se vestem, né? O lugar estratégico, corporativo até um pouco da Grace, e aí o lugar da sensibilidade, da intuição, né, muito good vibes da Frank. Então, quando elas unem, né, a Grace com essa mente prática e analítica, a Frank ali com a questão criativa, com o sentir, né, elas transformam um momento muito difícil da vida delas, né, onde elas se divorciam, onde elas têm que recomeçar a vida de alguma maneira, essa ruptura que elas vivem, num renascimento que acaba gerando uma criação, né, porque elas acabam criando uma empresa que são de vibradores, né, para mulheres da terceira idade, e elas conseguem criar tirar essa ideia, né, criar isso, essa nova realidade, justamente
utilizando as habilidades, né, das duas. Assim, a gente tem vários episódios que a gente vai assistindo e vai vendo que quando uma tenta fazer algo mais que é só na razão ou só na intuição, sempre dá ruim, né? O resultado nunca sai como esperado, aí elas acabam vendo que realmente não dá, elas têm que fazer juntas, elas têm que conversar e seguir, né? E entrar em acordos ali, né? E esses acordos, às vezes, a gente precisa ter com a gente mesma, né, internamente, né, o acordo que a gente vai poder usar o intelecto e a alma para construir algo novo no mundo, né? Então, para mim, a Grace e Frank, elas são totalmente um símbolo de Atenusa, né? A força dessa mulher que consegue unir né, que consegue entrar nesses acordos internamente para fazer as suas criações para o mundo. A Lila não para de chorar, eu tô vendo ela aqui, daqui a pouco eu começo a chorar também, eu posso ver gente chorando. Mas vamos lá, eu tô me concentrando aqui. Bom, a Hermione, então, ela é uma outra figura que eu também... Bom, eu sou muito fã de Harry Potter, gente. Que para mim também representa muito a Atenusa, porque ela... Né, assim como a deusa, ela une esse lugar da razão e da intuição, da estratégia e da sensibilidade, né? Ela é super sabichona, tem a mente analítica, estuda que nem uma louca, para compreender, né, o mundo, para conseguir usar a inteligência, mas ao mesmo tempo ela não é fria, né? Ela está sempre atrás da justiça, que é uma coisa que a Atenusa também defende muito, né? Da justiça, da igualdade, da compaixão, do bem coletivo. Ela sempre... E ela faz tudo pelo bem do grupo, assim, né? Eu acho que o Harry não seria nada sem a Hermione, inclusive. Eu sempre falo isso. Assim, na verdade, para mim, ela que é a ídola do Harry Potter. Então, e é ela que consegue, ela pensa no todo, né? Então, ela encontra soluções, mas as soluções elas são também através de uma sensibilidade, não só através daquilo que ela sabe dos livros, né? Isso vai fazendo com que ela vá criando planos, mantendo o grupo ali unido e vai seguindo os instintos dela. E, inclusive, eu acho que durante todos os filmes do Harry Potter, a gente vai vendo que cada vez mais ela vai acreditando nos instintos dela e menos presa nos livros, né? Que eu acho que lá no primeiro ela é muito do livro, e aí depois ela vai acreditando cada vez mais na intuição e no instinto dela para guiar ela, né, dentro das aventuras que eles vivem, assim. Então, para mim, ela é um exemplo muito vivo de que a gente consegue unir, né? De que a gente pode ter essas duas versões de nós mesmas, conseguindo tomar decisões que são sábias e que não tem a ver com a lógica e que tem a ver também com a gente ter essa compaixão, essa empatia e, enfim, esse lado sensível que nos guia também. Pode passar. Deu. Obrigada, meninas. Depois eu parei de ler os comentários de vocês, mas depois eu vou ler todos, porque senão eu ia me distrair muito. Ju, eu não vou fingir costume, eu me emocionei muito. Gurias, como é que eu não vou me emocionar com uma apresentação linda dessas? Né? Com uma astróloga tão maravilhosa. Já vi que vou chorar segunda-feira também, Verô. Então, já vou preparar meu coraçãozinho. Muito obrigada por ser essa Hermione nossa, Ju. Obrigada. Que coisa mais linda, assim. Que mergulho lindo tu tá fazendo, sabe? E eu me emociono muito de ver. Porque é aquilo que eu falei para vocês, gurias, a gente começa sozinha, mas quando a gente tá juntas, ai, como é bom, né? Fiquei muito feliz mesmo, assim, eu acho que no dia que a gente fez o aulão, eu estava tão na pilha do aulão que eu não me permiti, e agora me desmanchei aqui, então... Veio sentir. Gente, eu que te agradeço, Lila, por ter aberto essa porta pra gente, assim, ser nossa mestra, né? A Lila que nos passou todo esse conhecimento e eu sou muito grata por estar aqui, por ter aprendido tanto e ainda continuar aprendendo contigo, então vou parar de ficar rasgando cedo aqui, mas é verdade, então vou te deixar apresentar, mas a Lila realmente é revolucionária e tá mudando aí, né, a nossa forma de viver, enxergar e aplicar a astrologia, então a gente te agradece muito por essa oportunidade. Ai, gurias, obrigada. Vamos lá, vou começar a falar, vou começar a falar aqui da Demi para me recompor, né? E obrigada a vocês também, que também estão construindo comigo, e a gente está fazendo isso de uma forma muito linda, gurias. Esse espírito de sororidade, assim, é tão lindo, é tão lindo. Obrigada, gurias, de coração, assim. Todas vocês que estão aqui, participando desse evento, nos ajudando aqui, né, também a gente a sentir tudo isso, e, como eu disse, eu acredito que isso está numa construção ainda, e é muito legal todas essas trocas, assim, né.
Mais uma vez vou dizer, a Astrologia Mulheril nasceu dentro do clube, e é uma alegria muito grande, assim, estar fazendo isso com o clube nesse momento. E vamos falar da Demi, então, senão eu só vou ficar chorando aqui. Como vocês viram na apresentação da Ju, é algo, assim, muito forte que a gente vai, aos poucos, quebrando, né? E a Demi também, ela tinha essa... A gente tinha essa visão dela, né? Vamos lá. A Demi é o asteroide Ceres, na mitologia romana, que é associado com a figura da Deméter, na mitologia grega. E a Deméter é uma grande figura, né? E esse pontinho das Ceres, se a gente for lá, eu já vou adiantar o que vai estar no outro slide, mas enfim, esse pontinho das séries, se a gente for, que nem a Ju disse, se for dar um Google agora, séries, asteroide, astrologia, o que eles vão dizer? Ah, é a mãe, é o cuidado, né? Mas, cara, será que é só isso mesmo? E será que é só esse cuidado, essa relação, assim, né? Que tipo de cuidado é esse, né? Isso foi uma coisa que começou a me intrigar. Desde que eu comecei a estudar, e fui estudando muito a história da Deméter, que eu comecei a pesquisar, foi Gaia quem fez, que foi, digamos, o fogo primordial, que foi o Big Bang, a Big Bang. Gaia foi a Big Bang da astrologia mulheril. E a partir de Gaia eu cheguei na Susana, e aí tudo começou a se construir, né? E assim, eu queria dizer a vocês, né? Como todo símbolo, existe esse ponto no mapa astral, e é isso que eu quero dizer. A Demi, ela representa um cuidado que tem a ver com o fluxo criativo cósmico, com os fluxos da vida, com a abundância, porque tudo isso tem a ver com cuidado. Tem a ver com o nosso comprometimento, com o cuidado que a gente coloca em algo, como a gente cultiva algo dentro de nós. Por isso que a Demi tem a ver com tudo isso, e agora a gente vai mostrar para vocês aqui. Como todo símbolo que carrega uma linhagem feminina de percepção da vida, esse símbolo também foi transmutado e ignorado pelo patriarcado, né? Interessados em perpetuar a visão de mundo deles, visão de mundo racional, né? Os patriarcas desapareceram com a figura de Gaia e fizeram de Deméter, das Ceres, uma deusa da terra serva de Deus, sujeita a seus caprichos e desejos. Isso foi o que mais me pegou quando eu li. Foi uma coisa assim que eu dizia, tá, e a Gaia virou desapareceu, tiraram a Gaia da jogada, e a Deméter passa a ser irmã de Zeus, a deusa da terra, da criatividade, da criação, passa a ser uma serva ali, mandada, né, por Zeus. E para mim ela foi muito símbolo da natureza se curvando, a terra e a mulher a serviço dos homens e da visão de mundo deles. Foi isso que pegou muito forte em mim quando eu peguei. Mas a gente sabe, né, gurias, que dentro do mito da Deméter ficaram muitos elementos subversivos. Por mais que o patriarcado tenha tentado tapar isso, por mais que ele tenha tentado abafar, acabar com isso, ele continuou, e a Deméter continua sendo essa figura. Tentaram domesticar ela, conseguiram até certo ponto, mas não conseguiram total. Sempre tem a fresta, sempre tem a brecha, né? Como a gente viu. Então, Ceres Deméter, ela passa a ser a deusa da colheita, da fertilidade, da abundância da terra, da agricultura, dos grãos, da cerveja e dos cereais. Ceres, cereal, cerveja, vem tudo daí, sabe? Ontem, né, a Mirtz nos contou que a Hildegarda foi a primeira pessoa a colocar o lúpulo, né, na cerveja, algo assim. Eu sei que, não sei se foi exatamente isso, mas ela tem essa conexão também. E ela também é associada com ser a deusa das estações e ciclos, dos ritos de passagem e seus mistérios, né? A conexão dela com a filha, com a Perséfone, coloca ela com uma certa conexão com o submundo e também a deusa da terra, né? Ela que ensinou os nossos, assim, o modus operandi da terra. A agricultura, quando começa, ela se torna essa deusa da agricultura, né? Mas a agricultura não mais como aquele, gurias, e é isso que me incomoda.
a agricultura naquele sentido de que tu está dominando a terra e não mais trabalhando em cooperação com a terra, que é uma coisa muito diferente. Uma coisa é a gente trabalhar numa cooperação com a terra. Outra coisa é a gente olhar para a terra e dizer, tu vai me dar isso, eu quero isso. É que nem eu transformar o universo num shopping center. Alô, universo, eu quero um carro 0 quilômetro. Será que o universo está aqui para nos dar um carro 0 quilômetro? Ou será que isso é a mente consumista do capitalismo falando, né? Então, são essas coisas que começaram a pegar, tá? E aí, o que a Demi nos convida? O que a astrologia nos convida, né? A mulheril, a mudar a nossa relação com essas figuras. E a Demi em si é mudar a nossa relação com a Terra e a percepção que a gente tem dela, né? Porque a dominação da Terra e a dominação dos nossos corpos foi imprescindível para o sucesso do patriarcado. Gaia nos fala disso. A Terra, nosso corpo território, né? Os territórios, e a Gaia fala, e a Demi aqui fala dessa nossa relação, né? Com os ciclos da natureza, com tudo isso que está ao nosso redor, com toda a natureza. Então, é essa nova cosmopercepção, que é uma palavra que já veio tão forte nesses 2 primeiros dias, no Aquece hoje, né? Esse alargar 1 milímetro que a Lilian falou ontem, o que a Tati propôs agora de manhã, é bem isso, é uma nova relação de respeito e cooperação com a Terra. Como seria essa relação? É o que a gente vê na Demi da astrologia mulheril, que é o que traz abundância, que é o que traz prosperidade. Não é explorar sem parar que vai trazer prosperidade, não é meta endoidecida, meta em cima de meta que vai trazer prosperidade. É o trabalho em cooperação com a fonte. E é isso que a Demi nos fala, gurias. E desde que eu comecei a estudar com a Suzana, eu coloquei aqui eu tenho a figura da Hidra muito forte, a Hidra de Lerna na minha cabeça. O patriarcado é a própria Hidra. As cabeças, o racismo, a misoginia, né, o capitalismo, o colonialismo, tudo isso é a cabeça dessa Hidra para mim. A gente não consegue matar as cabeças, a gente precisa matar o corpo da Hidra, né? Então, eu acho que a gente faz parte, nós mulheres aqui do clube fazemos parte daquelas que estão ajudando a matar esse corpo. Muitas já nos entregaram, né, assim, ferramentas para a gente fazer isso, e a gente vai entregar para as próximas gerações também. E isso é muito legal, gurias, e isso me dá um tesão absurdo de seguir fazendo as coisas, mesmo quando tudo parece difícil. Vamos lá. Então, tradicionalmente, Ceres representa a resiliência da mãe que cuida e ama a filha, né? Ela é protetora, ela é zeladora, ela é maternal, mas ela também representa aquela mãe que não quer deixar a filha crescer e que se perde no luto quando a filha conquista a sua soberania, quando a filha assume a sua capacidade de agência. A mãe que quer continuar decidindo por ela e lamenta quando a filha se afasta. Eu me lembro muito dessa personagem que agora eu me lembro muito desse filme, e gurias, com a... Meu Deus, me esqueci o nome das duas. Alguém me lembra, por favor? Ai, a Diane Keaton, né? Em que ela é a mãe dessa personagem, ela quer que a menina case, ela se mete, ela quer escolher um noivo dela. A filha dela escolhe um cara e ela vai lá e se mete para tirar a filha assim de perto do cara, e ela vai lá e arma tudo para a menina casar, para a filha dela casar com outro cara. Então, assim, essa mãe que não consegue fazer essa separação, essa mãe que não consegue deixar com que a filha siga sozinha adiante, ela também representa isso, né? Tradicionalmente, ela representa essa força cuidadora, maternal, zeladora, e também isso. Só que, como eu falei para vocês, né, a Ceres é essa deusa que o patriarcado colocou numa caixa, mas ela é muito maior que essa caixinha, então é isso que a gente está fazendo aqui, tá? Então, dê-me muito além da caixinha. Gurias, eu tô numa fase meio doutrinadora, então vocês estão vendo que antes de entrar nela, eu tô aqui, ó, vá doutrinar. A minha teoria é a do cavalinho de Troia, que a gente coloca o que a gente quer disseminar dentro do que a gente quer
e vai botando as pessoas em contato com aquilo. Eu sei que aqui todo mundo é letrado, mas não se esqueçam que isso aqui está vindo de uma aula para não letradas, né? Então, a gente vai colocando tudo aqui. Então, a cultura da espada, ela se fundamenta no medo da escassez, o que justifica a competição, violência e guerra. A natureza deixa de ser sagrada, encantada e respeitada, e ela passa a ser uma inimiga, a ser conquistada, dominada, subjugada. Ela passa a ser, gurias, algo a ser explorado, né? Que nem os nossos corpos, a nossa capacidade reprodutiva. A cultura do cálice, que é a cultura da deusa, parênteses aqui de novo, hoje quando a Tati falou pra gente abrir os braços e falou do cálice, né? Cara, eu só vi a cultura da deusa ali, sabe? Muita cultura da deusa, ela trazendo uma prática de cultura da deusa. Então, essa cultura se fundamenta na abundância e generosidade da terra. Vocês entendem a diferença? Se eu tenho medo da escassez, eu vou agir de um jeito. Se eu acredito, se eu confio na abundância e generosidade da terra, minha relação com ela vai ser totalmente diferente. E essa generosidade da terra, ela é celebrada, compartilhada entre todas as nós e todos os seres e formas de existência, com as árvores, com os animais. Existe violência? Existe, mas ela não é uma violência gratuita, entendeu? Não é uma violência pela violência que existe. Então, a Demi, gurias, esse pontinho do mapa, ela é uma força que simboliza, resgata e nos reconecta à cultura do cálice. A essa cultura, a como a gente vai se relacionar e confiar nos ciclos da nossa vida, tal qual a árvore confia nos ciclos da natureza, que depois do inverno vai vir a primavera e ela vai ter folhinhas novamente, né? A gente não vê a árvore estressada se vai ter folha ou não. Então, a gente também aprende a confiar. A Demi nos ensina a ter confiança, a ter conexão com esses ciclos, a ter conexão, a se aproximar dessa cultura, dessa forma de se relacionar com os ciclos da natureza, que são os ciclos da Terra e que são os ciclos do cosmos também, né? Então, na astrologia mulheril, ela é a força cósmica criadora que está sempre transcendendo a si mesma. Gurias, o universo, depois de muito estudar essa nova cosmologia, a gente entende que o universo ele é uma força criativa que transcende a si mesmo o tempo inteiro. A destruição existe para que ele transcenda a si mesmo. Se tudo fica igual, não tem essa transformação que precisa para transcender, para ir para a próxima fase do jogo, sabe? Então, é isso que o universo faz. A natureza, os ciclos da nossa vida é que nem o universo. Nós somos seres criativos, com sabedoria criativa, inteligência criativa, a nossa vida é uma forma de expressão do cosmos. Quando dizem que a gente é pó de estrela, a gente é o universo inteirinho em forma humana, gurias. E nós, como o universo inteirinho em forma humana, nós também somos seres, forças criativas que transcendem a si mesmo. Por isso que tem os cataclismos, os momentos de destruição, porque é a hora da gente passar de fase, transcender aquela nossa fase, ir para a próxima. E isso não acontece sem destruição, sem morte. Renascimento, que é esse novo momento, ele só vai acontecer a partir da destruição e da morte, né? Então é isso, a ordem precisa ser destruída anterior, para que esse novo chegue, né? E eu comparo isso muito assim com a colheita, com o filho que é entregue ao mundo. O filho que entregue ao mundo é isso, entrega para o mundo, que agora é a vez dele fazer a história dele, é a próxima fase, e se renova na tua fase, né? Então, acho que tem muito a ver com isso, essa figura da Demi, né? Acho não, a figura da Demi na astrologia mulheril tem muito a ver com isso. A abundância, outra coisa que ela nos ensina, que a abundância é fruto da generosidade, e não da acumulação. A avareza é fruto do medo da escassez, a mesquinharia, né? A natureza nos ensina o tempo inteiro isso. A acumulação é uma invenção patriarcal. É uma invenção do homem, literalmente, do macho, né? Então, gurias, a natureza, ela é generosa e ela é abundante. É isso que a Demi nos ensina. E sempre que existe generosidade, vai ter abundância. A prosperidade e a abundância são fruto do respeito e parceria com o fluxo criador criativo do cosmos e da natureza, da vida, né? Sem tentar interferir.
Quantas vezes a gente já entendeu que a gente quer alguma coisa e aquilo demora um pouquinho para se concretizar, e nessa demora uma coisa muito legal pode estar acontecendo, está se formando. Eu acho que todo mundo que está vivendo um processo, que está numa espera, é uma coisa que eu sempre digo, tudo tem um tempo sob o céu. Essa é uma frase clássica para mim da Dene, frase bíblica e clássica. Tudo tem um tempo sob o céu. A natureza nos ensina isso. Tu comer fruta verde dá uma repuxada horrorosa na boca. E quando tu come a fruta madura é uma delícia. E a fruta muito passada, ela também... Eu adoro uma fruta passadinha, mas não é todo mundo que gosta. Então, tudo tem o seu ciclo. Então, é isso que a Dene ensina, gurias. Tudo tem seu ciclo. E se a gente confia nos ciclos, a gente não entra numa ansiedade que rompe com essa conexão com o fluxo criativo. Tem essa pensadora aqui que eu gosto muito, que eu usei nas Mulheres do Advento ano passado, que é a Robin Wall Kimmerer, que ela tem isso aqui que ela fala que eu acho muito lindo, que para mim fala muito da Dene. A troca de amor entre a Terra e as pessoas traz à tona os dons criativos de ambos os lados. A Terra não é indiferente a nós, pelo contrário, reclama nossos dons em troca dos seus. Natureza recíproca da vida e da criatividade. É essa troca, e não o roubo, a apropriação, a violação, que retroalimenta a natureza da vida, da criatividade, também o fluxo criativo da prosperidade e abundância que a Dene simboliza. Isso é uma coisa Dene. Bem, aí, gurias, eu vou falar dela depois. Uma coisa que faz muito mal e que bloqueia é quando a gente começa a querer acumular. Não abrir mão, ficar avarento, não abrir mão do que se tem de posses e de se rebelar contra qualquer alteração ou intromissão em nosso mundinho, gera estagnação do espírito, apatia e lentidão, que impedem qualquer possibilidade de mudança. A vida requer mudança e separação. Para que a gente transcenda, tem que haver uma morte, né, uma destruição para que o novo chegue. Então, é da vida. E é isso que a Dene também nos ensina. E aqui tem outra mulher maravilhosa, que foi Suzana, que me apresentou, a Suzane Simard, autora do livro A Árvore Mãe, e ela fala isso aqui que eu acho muito lindo, que também tem a ver com a Dene. Nada em nosso planeta vive sem a morte, a decomposição. Delas brota vida nova, e desse nascimento virá outra morte. Há uma sabedoria necessária na reciprocidade da natureza, em suas concessões serenas e em sua busca pelo equilíbrio. Há uma extraordinária generosidade. É muito legal. Lilian, tu está trabalhando isso. Eu estou vendo aqui, entrou, só vou... conversa com a Dene. Conversa com a Dene, se tu está trabalhando isso na tua vida. Né? Então, o que eu falei para vocês antes, que é um tempo para tudo sob o céu, né? O tempo de semear, de regar, de colher, de descansar. Tudo. A Terra precisa de um tempo para ela poder se regenerar. Essa coisa de uma coisa... A gente está tendo burnout em cima de burnout porque não existe mais esse tempo que nos dão, né? Outra coisa que a Dene faz é essa capacidade de cultivar as nossas ideias, projetos, até que criem raízes e floresçam, entendendo que tudo é processo, que tudo é cíclico na natureza, uma coisa depois da outra. E o que isso se torna? Uma proteção contra a ansiedade, mesquinharia, avareza, medo, tudo isso que nos plantam, né? Então, a Dene tem essa força muito grande, gurias. Antes de ir adiante, porque eu vou contar uma história para vocês, eu quero falar aqui, ó, o tipo de mãe que é... eu tive um pouco de dificuldade de achar, a Ju sabe, de achar uma figura assim, e aí eu me lembrei da The Good Witch, essa mãe aqui, que ela é uma mãe... que respeita a filha, que respeita o espaço da filha, ela usa a magia dela, ela é uma bruxa, né? E ela usa a magia dela não a favor e benefício dela própria. Ela tá sempre usando a magia para semear para um coletivo, ajudar os outros, assim, tipo, ajudar alguém no momento de perrengue. Ela tem uma visão não umbiguista do que é, e ela tem uma relação muito bonita com a filha, por isso que eu trouxe, assim, pelo menos até as temporadas que eu vi, não tinha coisas difíceis, né? E a Abigail, que é a prima dela, já tem, assim, uma outro tipo de relação com a magia, que não é exatamente essa. Ela tenta manipular mais as forças. E a gente sempre vê que a manipulação, gurias, das forças da natureza não dá bom. E a gente
E a gente é muito, assim, a gente está vendo muito essa manipulação, né? E isso não dá bom, tá? Bem, gurias, para quem eu vi que perguntaram aqui do livro, né? Deixa eu falar uma coisa muito Gaia também, muito Demi também, que é a editora Hortelã, que é a editora que vende meu livro, eles estão com uma ação de Natal, que quem comprar agora o livro vai estar ajudando a semear, a plantar uma árvore. A editora Hortelã, para cada livro comprado, vai plantar uma árvore nativa em janeiro. Então, gurias, vocês também vão estar plantando árvores comprando o livro, tá? Só fazer aqui o jabá, porque eu achei muito linda essa ação. E aí, gurias, tem essa autora, assim, que eu descobri esse ano, que também fala muito sobre a nossa relação com a Terra, a Sharon Black, e ela fala aqui, ó, o quanto é importante viver em equilíbrio, né? Que tudo tem seu momento e gera consequências. O equilíbrio gera prosperidade, a ganância gera desequilíbrio, tá? E aí, gurias, com ela eu aprendi uma lenda super bonita que se chama The Loss of the Voices of the Wells, que é a perda das vozes dos poços, e que é um retrato do que aconteceu dessa desconexão, tá? E eu vou contar agora essa história para vocês. Era uma vez, num tempo muito longínquo, lá para os lados das bandas celtas, que é da onde essa mulher vem, existiam fontes, havia uma conexão, um diálogo muito grande entre humanos, e as vozes do outro mundo. E esse outro mundo, esse reino do mistério, do mágico, esse reino que nos convida a alargar 1 milímetro as nossas margens, né? E quem fazia a relação entre essas margens, quem delimitava isso eram poços, eram fontes, né? Eram fontes, desculpa, não é dos poços, é das fontes. Eram pequenas fontes que jorravam de paredes, de pedras. E dessas fontes, de tempos em tempos, donzelas, maidens, né, elas apareciam e ajudavam pessoas que estavam passando perto dessas fontes e forneciam comida, água, elas ajudavam as pessoas. Havia um equilíbrio muito grande, elas generosamente ofertavam aquilo que a pessoa precisava na sua passagem, nas suas idas e vindas. E elas ali ficavam. Ali perto havia um reinado chamado Logres, e ali os reis sempre respeitavam essa harmonia, este equilíbrio entre o outro mundo e as forças humanas, né? E as forças desse mundo, essas donzelas. Tudo ia muito bem até que um novo rei chegou nesse reinado aí, tomou posse, e ele não era muito dessas coisa antiga, essas bobagens, essas besteiras, essas crendices. Ele não acreditava em nada disso. Para ele, o que valia era a lógica, a ação e a espada. O resto, ó. E aí, certo dia, esse rei está passando ali, nessas fontes, né? E ele. E as donzelas fizeram o que sempre faziam: chegam lá, ofertam comida para ele e seus cavaleiros e seus soldados. E o rei come e bebe do bom e do melhor, e depois que ele comeu do bom e do melhor, ele pega uma das donzelas, agarra ela, escora na parede, na pedra da fonte, levanta o vestido dela e estupra ela. Vendo isso, o que os outros homens fazem? Estupram as outras donzelas. A partir daí, todas as donzelas, mulheres, todas se recolhem, e essa fonte começa a secar. Tudo isso desaparece. E o tempo vai passando, e o tempo vai passando. Eu não sei para vocês, mas se não é isso que o patriarcado fez com a nossa sabedoria, eu não sei o que pode ser, né? E o tempo vai passando, até que, certo dia, agora invenção minha, tá, gurias? É a minha colocação na história. Porque, afinal, a gente está aqui para imaginar novos mundos, né? O rei morre e não deixa herdeiro o homem, e uma rainha assume, porque ela era daquelas princesas que se preparou para não casar, porque ela andava lendo uns livros escondida do pai, escondida da mãe, ela andava lendo uns livrinhos, ela tinha lido a Hildegarda, e ela estava vivendo umas coisinhas diferentes. E essa princesa assume. E essa princesa, ela não acha mais que é bobagem.
ela não acha mais que isso é crendice. Ela começa a reintroduzir outros valores. E no momento em que ela começa a contar novas histórias, em que ela começa a criar novas mitologias, em que ela começa a disseminar, ela começa a colocar no reino dela outras mulheres para contar novas histórias, a água começa a surgir de novo. A água começa a surgir de novo, até se tornar uma fonte rica. Até o momento em que essas donzelas voltam a compartilhar generosamente os frutos desse outro mundo. Gurias, e eu ia deixar para o fim, mas eu vou trazer aqui, ó, gurias, porque para mim isso é crucial. Uma frase da Sharon. O mundo que os homens criaram não está funcionando. Algo precisa mudar. Para mudar o mundo, nós mulheres precisamos primeiro mudar a nós mesmas. E depois precisamos mudar as histórias que contamos sobre quem somos. As histórias pelas quais vivemos nos últimos séculos, histórias de superioridade masculina, de progresso, crescimento e dominação, não servem às mulheres e certamente não servem ao planeta. Histórias importam, sabe? Eu também acho, gurias. Histórias importam. Ju, vou voltar aqui. Ju, vou te entregar para o astro.com aqui para tu poder. Eu vou ter que voltar aqui. Rapidinho agora, meninas, prometo. Só para vocês aprenderem aí. Isso. Bom, vamos lá. Então, pode passar, Lila, que daí a gente já vai para mostrar para elas. Bom, o Astro.com, para quem não conhece, é um site onde vocês conseguem gerar a fotinha do mapa de vocês gratuitamente. E ele é bem confiável, tá? Porque tem alguns que às vezes são ruins, que acabam indo, enfim, dependendo do horário, acaba dando erro. Então, o Astro.com é bem confiável, ele é gratuito. E aí, eu vou ensinar vocês como que vocês conseguem, porque se vocês forem lá e fizerem o cadastro e gerar um mapa, vai gerar um mapa natal normal e ele não vai estar incluso essas deusas asteroides que a gente conversou hoje. Então, isso aqui é um tutorial, digamos assim, para mostrar para vocês como vocês conseguem incluir elas dentro do mapinha de vocês. Então, vocês vão ir na versão estendida do mapa, tá? Que tem lá a versão estendida. E aí, quando vocês forem na versão estendida, vai ter uma parte de objetos adicionais ali embaixo. Aí, vocês vão botar no maisinho ali para aparecer. E aí, vai aparecer... Eu não sei se vocês estão vendo o meu cursor, né? Mas, enfim, aí vai aparecer essa segunda imagem aqui, que... para vocês escolherem, tá? Quais são os objetos adicionais que vocês vão colocar. Aí vocês cliquem ali e aí vai aparecer ali, ó, Ceres, Pallas, Juno e Vesta. Essas são as asteroides, o nome, né, ali tradicional, original delas. Aí vocês selecionam elas todas e colocam ali no botãozinho verde para gerar o mapa, tá? Aí, assim, quando o mapa aparecer, elas já vão estar ali colocadas no mapa de vocês. Aí também, para quem quiser, pode passar, Lila. Para quem quiser ver os aspectos, tá? Que eu sei que já é uma coisa que já é um pouquinho mais avançada, mas os planetinhas, eles conversam entre eles no mapa, né? E essas conversas são a costura, né? São muito importantes para a gente entender realmente um mapa natal, uma revolução solar, enfim. E aí, para a gente ver como essas deusas asteroides conversam com esses outros planetinhas ou conversam entre elas, vocês é só vir aqui nessa outra opção aqui, que fala de opções de cálculos, tá? Que está aqui embaixo nas seções, ali no mesmo lugar de mapa estendido, vai ter a seção de objetos adicionais embaixo e em cima vai ter essa parte de cálculo. E aí, nessa parte de cálculo, vocês selecionam ali nos aspectos, os aspectos com todos os objetos. Aqui está em inglês, né, pessoal? Enfim, mas é para todos os objetos. E aí, depois vocês colocam aqui de novo para mostrar o mapa, e aí vai mostrar o mapinha com todas as deusas e com as conversas que elas vão estar fazendo também entre os mapas, e aí vocês conseguem ter essa imagem que não vem a interpretação, né, claro, mas vem a imagem do mapa para vocês verem visualmente aonde que isso está no mapinha de vocês, mas é isso. Gurias, eu sei que é muita informação, tá? E então a gente pode fazer, Ju, o que tu acha? A gente pega e printa, faz essas páginas do astro.com e manda para a organização distribuir para quem quiser fazer. Sim, a gente faz, com certeza. Ali tá bem explicadinho, aí todo mundo pode fazer. E, gurias, quem quiser fazer,
que eu faça o mapa, eu posso fazer também, porque eu não vou fazer interpretação, eu só vou mandar para vocês o desenho. Eu tenho um programa, então eu não faço insight, eu faço no meu programa. Vocês me mandam data, hora e cidade de nascimento. Pode mandar direto no WhatsApp ou no Insta, enfim, onde ficar mais fácil para vocês. Se for pelo Insta, vocês me ajudam lá, porque eu estou paradona, então já dá uma reativada lá, agradeço. Mas que eu mando para vocês o desenho no PDF e no JPEG de imagem para vocês terem, tá, gurias? Que lindo. Aí, para finalizar, né, eu e a Ju, a gente quer ouvir vocês, claro, a gente está louca aqui para ouvir vocês, e saber, né, se teve alguma dessas deusas asteroides que vocês se identificaram mais, o que vocês têm para nos contar. Agora eu vou parar aqui, né? Ai, acho que é isso. Eu parei o compartilhamento.